O Senhor das Moscas, de Peter Brook. Peter Brook, aquele diretor de teatro absolutamente genial, mas que também se aventurou pelo cinema e fez poucos filmes, mas todos são filmes incríveis, como este, O Senhor das Moscas, baseado no livro de mesmo nome de William Golding. O filme é de 1963. Peter Brook decidiu adaptar o livro porque se sentia muito desafiado. Esse livro é dos anos 40, é um livro que se tornou icônico na Inglaterra. William Golding é um escritor importante que depois, nos anos 80, chegou a ganhar o Prêmio Nobel de Literatura. A história é o seguinte: um avião está sobrevoando, levando um grupo de garotos que são alunos da mesma escola, eles estão até usando o uniforme, ali 10, 12 anos, mais ou menos assim. Nunca se diz claramente, explicitamente, mas eles claramente são ingleses. Esse avião cai num litoral próximo de uma ilha. Os garotos todos sobrevivem, mas só os garotos. O piloto morre e não tem nenhum outro professor. Se tinha, ele também morreu. Então esse grupo de garotos, um número razoável, chega nessa ilha e vai então ter que viver ali e se organizar. A tese do livro é o inverso da de Rousseau, que dizia que a natureza, o homem na natureza é bom. Aqui a gente vai ver que, livres das repressões dos adultos, não é bem assim o que vai acontecer. O livro é extraordinário, um dos livros que eu mais gostei de ler, e o filme, idem. Chego a dizer que talvez seja a melhor adaptação de um livro para o cinema. Ele usou a história, mas criou um filme. Algumas informações sobre o filme. O Peter Brook testou 3.000 garotos para poder chegar nos que iam trabalhar no filme. Nenhum dos meninos tinha experiência anterior. Um dos garotos foi chamado porque escreveu uma carta de próprio punho para o diretor dizendo que ele era perfeito para o papel do porquinho. Por quê? Porque ele era gorducho e usava óculos. O Peter Brook adorou aquela carta, chamou o menino e ele realmente acabou fazendo esse papel. Nas filmagens, o Peter Brook não usava um roteiro, não tinha diálogos. Ele dava muita liberdade para os garotos improvisarem os textos e até algumas ações. É claro que ele usava o livro como base e, portanto, as cenas eram cenas que estavam no livro, mas se você já leu o livro, vai perceber que há algumas mudanças pequenas, mas que são resultado dessa maneira de trabalhar do Peter Brook com os garotos. A outra coisa é que o filme foi rodado numa ilha mesmo e, portanto, tinha aquele barulho do mar, das ondas e também o barulho da floresta. Então não tinha como fazer som direto. Eles rodavam e aí, à noite, eles levavam os meninos para um lugar na ilha bastante silencioso e aí eles faziam o som e os meninos faziam de cabeça o que eles tinham falado. Você assistindo o filme, talvez prestando muita atenção, vai ver que não é sincronizado 100%, porque foi gravado depois, mas se você não prestar atenção, não vai te incomodar. Os garotos tinham ótima memória e conseguiam reproduzir o som do que eles falavam. A outra curiosidade é que Peter Brook, justamente por deixar os garotos à vontade, tinha 60 horas de material filmado. Isso é muito mais do que qualquer cineasta filma, em geral, numa produção. E dessas 60 horas, ele e o montador reduziram para 4 horas e depois para 100 minutos, que foi a versão exibida no Festival de Cannes. Mas o distribuidor americano pressionou e eles acabaram tirando 10 minutos do filme e ficou a versão final de 90 minutos, que é incrível de qualquer maneira. Outra curiosidade é que quando o filme estreou, a censura inglesa considerou um filme muito forte e classificou o filme como X, o que é totalmente impeditivo para menores. Portanto, os próprios meninos que tinham feito o filme não podiam assisti-lo no cinema. É um filmaço, vale a pena você assistir e se você não leu o livro, compre depois. É fácil de achar nas livrarias ou nos sebos, também é um livro muito bacana. Além de ser um filme que você vai curtir como uma diversão, como um cinema, depois vai dar assunto para você conversar com quem estiver com você. O Senhor das Moscas, de Peter Brook. Filmaço!